Pessoal, nesse bloco a gente vai conversar sobre a ausência de contestação nessa fase de defesa do réu, que é o Instituto da Revelia. Então veja aí que está em destaque dentro do nosso mapa mental. Após a audiência de conciliação e mediação, o réu pode não ter comparecido ou, se compareceu, nos 15 dias subsequentes não apresentou, os 15 dias úteis subsequentes não apresentou sua contestação, ou quando o juiz dispensou a realização dessa audiência, o réu também nos 15 dias não apresentou contestação. Então vamos fechar já um ponto aqui. O que é revelia? Revelia é falta de contestação. Outra questão é quais são os efeitos da revelia. E a gente precisa fazer uma separação dos efeitos materiais e os efeitos processuais. O efeito materiais é o efeito sobre o direito material, sobre a relação material discutida lá na petição inicial, aqueles fundamentos de fato e de direito. Qual é o efeito da falta de contestação? A presunção de veracidade dos fatos. Então, se a gente olhar aí o caput do 344, ele vai dizer, olha, se o réu não contestar a ação, então lembra, revelia, falta de contestação, será considerado revel e presumicião verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Lembra que a gente já debateu bastante. Fundamentos de fato, fundamentos de direito, que são consequências jurídicas. Mas vigora o brocado, dê-me esses fatos que eu te dou o direito. Então, o juiz conhece o direito, iura novit curia. Então, não necessariamente a falta de contestação levará a uma procedência do pedido, mas tão somente naquelas situações de que aqueles fatos, presumidamente agora por força legal, verdadeiros, conduzirem à consequência jurídica pretendida pela parte autora. Observar que a falta de contestação e essa presunção vai sofrer mitigações. Então, primeira mitigação é o réu revel citado de maneira ficta. Então, ocorre revelia na citação ficta, então citado por edital, citado com hora certa. Sim, o código vai dizer textualmente que ao réu revel, e ele usa essa expressão, citado por edital ou com hora certa, qual é a mitigação que ele vai fazer em face dessa presunção de veracidade do fato. Ele vai dizer que será dado a ele um curador especial, que é um munus exercido pela Defensoria Pública. Então, lembra disso. Teve revelia, mas ela agora, o efeito dela material vai ser mitigado pela atuação da curadoria. Tanto é que o código vai permitir que esse curador ele exerça esse contraditório por negativa geral, tornando os fatos controvertidos por uma negativa geral, por ele não conhecer as circunstâncias fáticas para poder fazer uma afirmação concreta se aquele fato é verdadeiro ou não. Ele só vai afastar essa presunção de veracidade por força da sua contestação. Mas é uma atuação muito mais no campo formal, porque ele disporá de poucos elementos sobre a realidade fática. Mas a atuação da curadoria também virá na perspectiva de um contraditório, possibilitando esse contraditório no poder, no contraditório substancial, na influência sobre a consequência jurídica. E aí sim, o defensor público ele estará municiado, que conhece o direito, para de alguma forma influenciar sobre a consequência jurídica advinda daquele fato, buscando, né, refutar a consequência postulada pela parte e, consequentemente, também influenciando o juiz que dará essa solução. Agora, quando a citação ela é feita de maneira real, presencial, pessoal, não há a figura do curador especial. A gente terá a revelia com o efeito pleno do artigo 344 como regra. Então, o réu citado pessoalmente que não apresentou resposta, só reforçando a figura da curadoria, o réu revel preso também, a ele também será dado o curador especial. Mas vamos voltar ao raciocínio agora ao réu citado pessoalmente. A regra é o caput do 344, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês no tema da revelia é o 345, que ele vai relativizar essa presunção em algumas situações. Então, olha lá.
A revelia não produz o efeito material, que é esse do caput si. Primeiro, havendo litisconsórcio, que é essa pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Cuidado, a interpretação aqui, desde que a matéria seja uma matéria de defesa comum. Porque se for uma matéria pessoal, por óbvio, ela não vai afastar a presunção de verdade dos fatos em face do réu que se manteve revel, que não apresentou contestação. Então, dou um exemplo. A parte vem na contestação esse réu, tão somente arguir a ilegitimidade passiva dele. Veja, é uma defesa pessoal. Ele não tornou os fatos controvertidos aproveitando essa controvérsia ao réu revel. O que o código quis dizer aqui é que se algum deles contestar a ação, tornando controvertidos os fatos, gente, só terá repercussão isso. Porque o processo ele não pode trabalhar dentro de uma perspectiva de uma contradição do juiz, uma contradição interna na solução, em que esses fatos, ao mesmo tempo em que eles são considerados em face de um réu como controversos e a interpretação do juiz caminha num sentido, em face do revel caminhar aplicando uma presunção de veracidade, ou seja, seria uma sentença quase que suicida no seu conteúdo decisório se ela afirmasse ao mesmo tempo que o fato é verídico, é verdadeiro e o fato não é verdadeiro. Então há esse aproveitamento por a defesa ter sido comum e ter tornado esse fato que é comum controvertido. Então a leitura do inciso 1 precisa ser dentro dessa perspectiva. Segunda hipótese de relativização desse efeito material: o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Então, esse direito, em regra, direitos da personalidade como direitos indisponíveis, eles exigem uma solução calcada numa realidade que não se satisfaz com uma mera presunção. Então, o juiz vai buscar, dentro daquela realidade que o processo lhe revela e dentro dos meios que são alcançáveis, buscar a construção de uma realidade. Então, numa investigação de paternidade, ainda que haja, como isso está relacionado a um direito da personalidade, esse direito à filiação, ela não se satisfaz com a simples presunção de veracidade desse vínculo de filiação. O juiz irá ingressar na fase de produção probatória buscando verificar, averiguar essa realidade. O processo não vai se satisfazer tão somente com isso. Mas, óbvio, dentro do limite do que for possível. Porque se esse exame de DNA não for possível nem com outros parentes, o juiz vai buscar suprir esse exame com outras provas, vai ouvir testemunhas sobre o relacionamento da genitora do autor com o pai, que consta ali como suposto pai no polo passivo, ou seja, o juiz vai buscar elementos mais concretos que tirem ele dessa zona da presunção de uma verdade que é tão somente até então formal, para que ele produza uma decisão mais calcada na realidade. Terceiro, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato. Então, se a gente falar de um direito de propriedade imobiliária, a prova desse ato, dessa propriedade, está calcada na certidão da matrícula do imóvel, na cadeia dominial ali registrada. Então, se a parte, o direito dela está fincado numa alegação fática sobre uma propriedade, ele enquanto proprietário de um imóvel, por óbvio, o instrumento adequado para provar essa propriedade é essa certidão. Então, se o juiz não exigiu isso lá na petição inicial, que o ideal era que no momento do controle ele assim tivesse agido, ele não vai trabalhar numa presunção de existência dessa propriedade. Ele vai exigir esse instrumento porque dá substância da prova de um direito de propriedade imobiliária. Então, esse é um exemplo, e a lei, em várias situações, ela vai dizer que aquilo tem um instrumento específico que faz a prova do ato. Então, numa circunstância como essa, o juiz vai abrandar o efeito da presunção de veracidade do fato para exigir, como prova do fato, o documento que é o adequado para essa situação. E o inciso 4º, eu digo que ele vem dizer, ele grita no processo uma visão de um processo
que buscam uma solução justa. Então, é principiológico isso. O comprometimento de que o processo não construa soluções que se revelem injustas à sociedade. Óbvio que o juiz terá limitações, mas ele não deve construir isso quando não se mostrar para ele, pela sua experiência, as regras de experiência do juiz, mostrarem que os fatos, por exemplo, formulados pelo autor, não trazem essa aparência de veracidade. São inverossímeis, ou seja, conhecendo a realidade das relações na sociedade, ele interpreta que aquela situação ela foge do que era o normal, o que ocorre regularmente. Então, o juiz pode justificadamente dizer que a situação, em princípio, se revela para ele inverossímil, e ele determinar a produção de uma prova que traga a ele uma segurança jurídica maior de que ele não vai construir uma solução baseada numa fantasia fática que está dissociada da realidade. Então, o processo ele é um instrumento de pacificação social, e a pacificação social parte de uma premissa, que o juiz trabalhe a aplicação do direito dentro da realidade do que no mundo real efetivamente aconteceu. Óbvio que o juiz não vai exigir isso a todo momento, mas em situações específicas que aquele processo traga para ele uma aparência clara de que o autor falseia a realidade, ou a verdade pode até estar com o autor, mas todos os elementos indicam uma alta probabilidade de que assim não seja, de que ele não se contente com a regra material do 344 e ele busca um aprofundamento na matéria probatória. E a segunda possibilidade do juiz buscar a produção de prova suplementar dos fatos é quando haver uma inicial contradição com a prova constante nos autos. Lembrar, princípio da comunhão da prova, essa prova trazida, e aí a gente está falando do autor, porque o réu não contestou, o autor trouxe documentos com a inicial que contradizem em algum momento aquilo que ele alega, aquilo que ele narra na petição inicial. Então o juiz ele pode determinar a produção de outras provas, ou pode mesmo, diante daquela prova que está apresentada, interpretar os fatos de maneira diferente, dizendo que, embora, em regra, a contestação trouxesse a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, e aí ele vai fazer uma motivação, uma justificação, um trabalho de persuasão racional, dizendo os elementos de prova documental, e ele vai apontar especificamente quais, apontam que os fatos aconteceram em sentido diferente daquele narrado, e o juiz vai pautar a sua decisão naquilo que a prova revela a ele como fatos aconteceram dentro dessa realidade. Então veja que a presunção de veracidade da revelia é uma última alternativa diante de um comportamento desidioso do réu que não vem e cumpre o seu mistério de quem quer efetivamente construir, auxiliar na realidade e trazer uma defesa que torne controvertido aquilo que eventualmente possa não ser uma verdade. Então, veja que é uma visão de um processo dentro de um aspecto até constitucional, do modelo constitucional que a gente adota, que traz ao juiz um poder sobre a instrução probatória, ou a realização de atividade probatória. Ele reconhece que o juiz não é um sujeito inerte, que, embora imparcial, ele deva sempre pautar a construção da sua solução em face da realidade. E lembrar agora, para a gente fechar o tema revelia, que a revelia é a falta de contestação. Ela vai gerar um efeito também processual. Qual é? Pela falta de interesse da parte em participar, os atos processuais de comunicação a ele serão feitos por simples publicação no DJE. Então, a partir dali, os prazos são contados contra esse réu revel da publicação no DJE, independentemente da necessidade de qualquer intimação pessoal. Então, a partir dali. E ele pode assumir esse processo, já em qualquer fase. O réu revel, ele assume o processo. Agora, a marcha não vai retroceder. Ele assume o processo na fase em que se encontra, podendo, inclusive, postular pela produção de provas na fase instrutória para revelar para o juiz que os fatos efetivamente não aconteceram na forma que ali estão narradas. Então, com isso a gente fecha aqui as reflexões
sobre essa ausência de resposta, ausência de contestação e os efeitos materiais e o efeito processual decorrente aí da revelia.